Puebla, México. 15 de março de 2019. Maria Helena Vasques caminha pelos corredores do Hospital Geral com seu filho Diego. O menino de apenas 4 anos acabava de sair de uma cirurgia de emergência após um acidente doméstico que quase lhe custou a vida. 3 dias antes, Diego havia caído da escada interna do prédio onde moravam. Traumatismo craniano. Perda significativa de sangue. Os paramédicos disseram que ele parou de respirar por quase 2 minutos durante o transporte. No hospital, a equipe de emergência trabalhou por horas para estabilizá-lo. A cirurgia durou 5 horas. Durante o procedimento, Diego entrou em parada cardíaca 2 vezes. 2 vezes foi ressuscitado. Os médicos disseram que foi um milagre que ele sobrevivesse. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria quando Diego finalmente acordasse completamente da anestesia. Porque Diego Vasques não era uma criança especial. Era um menino completamente normal. Brincava com carrinhos, assistia desenhos animados e, como qualquer criança de 4 anos, sua maior preocupação era escolher entre chocolate ou baunilha no sorvete. Falava apenas algumas palavras em espanhol básico. Nunca havia demonstrado interesse por hospitais, medicina ou qualquer coisa relacionada. Era filho único de Maria Helena, uma costureira de 31 anos, e José Vasques, mecânico. Uma família simples, trabalhadora, que vivia em um pequeno apartamento no bairro de San Manuel. Nenhum dos pais tinha formação médica. Nunca haviam morado fora de Puebla. Mas nas primeiras 48 horas após a cirurgia, tudo mudaria. E o que Diego revelaria desafiaria tudo o que a ciência acreditava saber sobre consciência humana. Quando Diego finalmente abriu os olhos completamente, 3 dias depois da cirurgia, ele não perguntou pela mãe. Não pediu água. Não chorou como qualquer criança faria. Ele disse: "Doutor, onde estão os outros feridos? O tiroteio foi muito grave. Preciso ajudar." A chefe de enfermeiras, Carmen Morales, que trabalha há 20 anos em emergência pediátrica, conta que nunca havia visto nada igual. Era como se não fosse mais o Diego, ela relembra. Um menino de 4 anos usando terminologia médica precisa, perguntando sobre feridos múltiplos e protocolo de trauma. Era impossível. Maria Helena pensou que fosse delírio pós-cirúrgico. Os médicos tentaram explicar como confusão mental temporária. Mas Diego continuou. "Eu tinha 23 anos. Era 1987 e eu trabalhava no Hospital Civil de Guadalajara. Você se lembra de mim, mamãe? Chorou tanto quando eu morri?" Maria Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela nunca havia estado em Guadalajara. Nunca havia conhecido ninguém chamado Carlos. E seu filho Diego, com apenas 4 anos, não deveria saber nem em que ano estava vivendo, muito menos detalhes específicos sobre um hospital a 1000. De distância. No 4º dia de internação, algo aconteceu que fez a equipe médica do Hospital Geral parar tudo o que estava fazendo. Diego estava sendo examinado pelo Dr. Roberto Mendoza, neurologista pediátrico com 15 anos de experiência. Era um exame de rotina para avaliar possíveis sequelas neurológicas do traumatismo. Procedimento padrão. Mas quando o médico começou a testar os reflexos de Diego, o menino o olhou diretamente e disse: "Doutor, o senhor está fazendo errado. Para avaliar lesão neurológica pós-trauma, precisa começar pelos reflexos pupilares, com luz direta, depois testar o reflexo córneo-palpebral e só então partir para os reflexos tendinosos profundos. É protocolo básico de neurologia." O Dr. Mendoza ficou em choque absoluto, não só pelas palavras técnicas pronunciadas perfeitamente por um menino de 4 anos, mas porque Diego tinha razão. Completamente razão. Era como se estivesse conversando com um colega médico, conta o Dr. Mendoza. Ele conhecia terminologias
que nem estudantes de medicina em terceiro ano dominam. Falava com propriedade sobre coisas que me levou anos para aprender. Mas Diego não parou aí. Ele olhou para o estetoscópio do médico e disse: "Esse modelo é antigo, doutor. No Hospital Civil de Guadalajara, onde eu trabalhava, usávamos o Littmann Cardiology 3. Muito melhor para detectar sopros cardíacos em pacientes politraumatizados." O Dr. Mendoza quase deixou cair o estetoscópio. Primeiro, como um menino de 4 anos sabia sobre diferentes modelos de estetoscópio? Segundo, o Littmann Cardiology 3 foi lançado em 1999, muito depois de 1987, o ano que Diego mencionava constantemente. "Mas, doutor", continuou Diego, "o senhor parece preocupado. Sei que é difícil de acreditar, mas realmente trabalhei lá. Era residente de segundo ano, especialização em emergência e trauma. Meu supervisor era o Dr. Hernández, Miguel Hernández. Ele tinha uma cicatriz na mão esquerda de um acidente que teve quando era interno. Nesse momento, o Dr. Mendoza tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou seu celular e ligou para o Hospital Civil de Guadalajara. Não para verificar se Diego estava dizendo a verdade. Isso parecia impossível. Mas para provar que o menino estava delirando. A resposta que recebeu congelou seu sangue. Do outro lado da linha, a Secretaria do Arquivo Médico confirmou algo que não deveria ser possível. Um residente chamado Carlos Mendoza Garcia realmente existiu. Realmente trabalhou lá em 1987 e realmente morreu de forma trágica. Mas como um menino de 4 anos poderia saber disso? E por que ele insistia tanto que precisava voltar para casa em Guadalajara? A resposta estava a 1000 quilômetros de distância, em uma casa azul com portão branco. Durante 3 dias, Diego ficou cada vez mais agitado. Não comia bem, não dormia, repetia constantemente: "Preciso ir para casa. Minha família está me esperando. Eles não sabem que estou bem." Maria Helena estava desesperada. Seu filho, seu menino doce e quieto, havia se transformado em outra pessoa. Foi então que ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. "Se isso pode trazer paz ao meu filho", disse ela, "vamos para Guadalajara." A viagem de 7 horas de carro foi intensa. Diego, que nunca havia saído de Puebla, começou a dar direções específicas assim que entraram na cidade. "Vire à direita na Avenida Juárez. Agora à esquerda na Rua Morelos. A casa é a terceira da esquina, a azul com portão branco." José seguiu as instruções cético. Como um menino poderia conhecer ruas de uma cidade que nunca visitou? Mas quando chegaram ao endereço indicado por Diego, todos ficaram em silêncio. Ali estava exatamente o que Diego havia descrito. Uma casa azul com portão branco. E no jardim da frente, uma mulher idosa regava as plantas. Diego desceu do carro, correu até ela e disse: "Mamãe Rosa, voltei. Sou eu, o Carlos. Não morri de verdade." A mulher deixou cair o regador, porque aquela era Rosa Garcia, 74 anos. E Carlos Mendoza Garcia havia sido seu filho. O filho que morreu tragicamente em 1987, aos 23 anos, vítima de um tiroteio no hospital onde trabalhava. O filho que ela chorou por 32 anos e que agora estava na frente dela, nos olhos e na voz de um menino de 4 anos que ela nunca havia visto na vida. Rosa Garcia, ainda em estado de choque, convidou a família para entrar. Suas mãos tremiam enquanto abria o portão. Diego entrou como se fosse sua própria casa. "Mamãe Rosa, você mudou a sala de lugar", disse Diego olhando ao redor. A televisão estava ali do lado da janela, e o sofá marrom estava virado para a parede, não para o centro. Rosa quase desmaiou. "Como? Como você sabe disso? Mudei os móveis há apenas 2 anos. Carlos morreu há mais de 30 anos." Mas Diego continuou caminhando pela casa com uma familiaridade aterradora.
Meu quarto era o segundo no corredor à direita. A cama ficava debaixo da janela, porque eu gostava de ver as estrelas antes de dormir. Parou na porta do quarto e perguntou: "Posso entrar?" Rosa abriu a porta com mãos trêmulas. O quarto estava exatamente como Carlos o havia deixado. Ela nunca teve coragem de tocar em nada. Diego entrou e foi direto até uma gaveta da cômoda. "Aqui estão minhas coisas", disse ele abrindo a gaveta. Dentro, diplomas médicos, estetoscópio e uma foto de formatura de Carlos aos 21 anos. "E aqui?" Diego apontou debaixo da cama. "Está a minha mala de emergência." José, o pai de Diego, se abaixou e puxou uma mala médica empoeirada. Dentro, equipamentos médicos dos anos 80, medicamentos vencidos e uma identificação hospitalar com o nome Carlos Mendoza Garcia, residente de emergência. Mas a descoberta mais impactante veio quando Diego se dirigiu ao banheiro. "Atrás do espelho do banheiro há um envelope", disse ele, "com fotos de uma garota. Nunca contei para ninguém porque ela era casada." Rosa ficou confusa. "Carlos nunca me falou de nenhuma garota." Diego subiu em uma cadeira, tirou o espelho e, exatamente onde havia dito, estava um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, 12 fotografias de uma jovem morena com dedicatórias românticas no verso. "Para Carlos com todo o meu amor. Ana Maria." Rosa começou a chorar. Ana Maria era enfermeira do hospital. Veio ao funeral. Disse que eram só colegas de trabalho. Mas Diego não havia terminado. "No Jardim dos Fundos, debaixo da mangueira grande, enterrei uma caixa de metal com as cartas que ela me escreveu." 10 minutos depois, José e Rosa cavavam no lugar exato indicado por Diego. A 1 metro de profundidade, encontraram uma pequena caixa de metal oxidada. Dentro, 27 cartas de amor de Ana Maria para Carlos, todas datadas entre janeiro e junho de 1987. A última carta estava datada de 15 de julho de 1987, 3 dias antes da morte de Carlos, e dizia: "Meu amor, não posso mais esconder isso do meu marido. Vou contar tudo amanhã. Se ele me perdoar, poderemos ficar juntos. Te amo, Carlos." Diego olhou para Rosa e disse, com a voz de uma criança, mas o peso de um adulto: "Ela nunca chegou a contar, mamãe, porque eu morri antes." No dia seguinte, Rosa Garcia tomou uma decisão corajosa. Ligou para o Hospital Civil de Guadalajara e pediu para falar com alguém dos arquivos médicos. "Preciso de informações sobre meu filho, Carlos Mendoza Garcia. Ele faleceu aqui em 1987. A secretária do arquivo, senhora Patrícia Herrera, que trabalhava no hospital há 35 anos, imediatamente lembrou do caso. "Ah, sim. O residente que morreu no tiroteio de 18 de julho. Caso terrível. Tenho todos os documentos aqui." Rosa pediu se poderia ir até lá com sua família, incluindo Diego. Precisava entender o que estava acontecendo. 2 horas depois, no arquivo médico do Hospital Civil, Patrícia Herrera estendeu sobre a mesa todos os documentos relacionados à morte de Carlos Mendoza Garcia. Certidão de óbito, laudos periciais, depoimentos de testemunhas, fotografias da cena do crime. "Foi um assalto", explicou Patrícia. 2 homens armados entraram na emergência às 23 horas e 47 minutos. Carlos estava de plantão. Quando tentaram levar os medicamentos controlados, ele reagiu para proteger os pacientes. Diego, que até então brincava tranquilo com um brinquedo, levantou os olhos e disse: "O homem de camisa vermelha tinha uma tatuagem de escorpião no braço direito. O outro era mais baixo e mancava da perna esquerda. Não queriam machucar ninguém no início." Patrícia ficou paralisada. Lentamente, pegou o depoimento policial de uma enfermeira que presenciou o crime. 2 indivíduos. Um usando camisa vermelha com tatuagem visível no braço direito, formato de escorpião. O segundo, de baixa estatura,
apresentava claudicação em membro inferior esquerdo. O documento estava ali há 32 anos. Palavra por palavra, igual ao que Diego acabara de dizer. Mas tem mais, continuou Diego. Quando o homem da camisa vermelha me viu tentando proteger a Dona Esperança, ela estava internada com pneumonia na cama 12. Ele gritou: "Sai da frente, doutor!" Eu disse: "Não vou deixar que machuquem ela." Foi aí que ele atirou em mim. Patrícia, com as mãos tremendo, procurou outro documento. Depoimento da paciente Esperanza Morales, 67 anos, leito 12, internada com pneumonia. O Dr. Carlos se colocou na frente da minha cama. Disse que não ia deixar me machucarem. O bandido gritou para ele sair. O doutor não saiu. Então o homem atirou. Diego olhou os papéis e apontou uma foto em preto e branco. Essa é a Dona Esperança. Ela tinha um rosário na mão. Ficava rezando baixinho durante toda a madrugada. Ela sobreviveu, né? Patrícia verificou nos registros. Esperanza Morales recebeu alta 3 dias depois do incidente. Viveu até 2003. Que bom, disse Diego, sorrindo pela primeira vez desde que chegara a Guadalajara. Ela era muito boa comigo. Sempre me oferecia balas de mel que guardava na mesinha de cabeceira. Rosa começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma mãe que finalmente compreendia que seu filho havia morrido como herói e que, de alguma forma impossível, havia voltado para contar sua história. Mas havia algo que ainda não fazia sentido. Carlos morreu em 1987. Diego nasceu em 2015. São 28 anos de diferença. Como isso é possível? E por que Diego estava tão agitado? Porque insistia que precisava corrigir algo. A resposta estava enterrada, literalmente. O que Patrícia Herrera mostrou a seguir deixou toda a família em estado de choque. "Existe algo mais", disse ela, pegando uma pasta especial do arquivo. "Algo que muito poucas pessoas sabem." Carlos deixou uma gravação. Era um microcassete antigo, datado de 17 de julho de 1987, um dia antes de sua morte. Carlos tinha o costume de gravar notas médicas sobre casos complexos. Esta foi a última gravação que fez. Nunca foi incluída no processo porque... Bem, vocês vão entender. Patrícia colocou o microcassete em um aparelho antigo e apertou o play. A voz de Carlos, um jovem de 23 anos, ressoou pela sala. Notas pessoais. Carlos Mendoza Garcia. 17 de julho de 1987, 20 horas e 30 minutos. Acabei de terminar o plantão e estou preocupado. Há algo estranho acontecendo no hospital. Movimento suspeito na área de medicamentos controlados. 2 homens estiveram aqui ontem fazendo perguntas sobre os protocolos de segurança. Diego, que estava brincando com um lápis, parou imediatamente e olhou para a gravadora. A voz continuou. Um deles tinha uma tatuagem de escorpião no braço. O outro mancava visivelmente. Fingiram ser inspectores da Secretaria de Saúde, mas algo não batia. "Vou avisar a segurança amanhã." A gravação parou. Todos ficaram em silêncio absoluto. Então Diego se aproximou da gravadora e disse: "Posso falar?" Rosa assentiu, ainda processando o que acabara de ouvir. Diego falou diretamente no microfone, como se estivesse conversando com um velho amigo. "Carlos, sou eu. Ou melhor, somos nós. Você não conseguiu avisar a segurança, lembra? Eles voltaram no dia seguinte, justo quando você estava cuidando da Dona Esperança." Patrícia ligou a gravadora novamente, e o que aconteceu a seguir foi registrado e posteriormente estudado por especialistas em fenômenos paranormais da Universidade Nacional. Porque quando Diego continuou falando, uma segunda voz começou a responder através da gravadora. "Eu posso te ouvir. Como isso é possível?" Era a voz de Carlos. Mas Carlos havia morrido 32 anos atrás. E a gravadora estava reproduzindo uma conversa que estava acontecendo naquele exato momento.
É possível porque somos a mesma alma, respondeu Diego. Você não morreu de verdade. Você veio comigo. Por isso lembro de tudo. A conversa durou exatos 7 minutos e 23 segundos. Foi gravada integralmente por Patrícia Herrera e posteriormente analisada por técnicos em áudio forense. Análises confirmaram. Eram duas vozes distintas, uma de um menino de 4 anos, outra de um homem jovem. Impossível de ter sido fabricada com tecnologia de 2019. Mas a parte mais impressionante da gravação estava no final. Diego, preciso te dizer algo importante sobre por que voltei. A voz de Carlos continuou através da gravadora. Não voltei só para me despedir. Voltei porque há algo que precisa ser corrigido. Algo que só você pode fazer agora. Diego se aproximou ainda mais do microfone. O que é, Carlos? Meu corpo. Nunca me enterraram no lugar certo. Houve um erro no cemitério. Minha lápide está na tumba 247, seção C. Mas meu corpo foi enterrado 50 metros ao norte, na tumba 312, seção D, sem lápide, sem identificação. Rosa ficou confusa. Como assim? Eu acompanhei o enterro. Você foi enterrado onde está sua lápide. A voz de Carlos respondeu. Houve 2 enterros naquele dia, mamãe. O coveiro confundiu os corpos. O homem da tumba 312 está no meu lugar, e eu estou no dele. Diego então disse algo que deixou todos paralisados. Na tumba 312, seção D, a exatos 2,3 metros de profundidade, vão encontrar um caixão marrom com ferragens douradas. Dentro, além do corpo, há um anel de formatura da Faculdade de Medicina da Universidade de Guadalajara, com as iniciais CMG gravadas por dentro. Patrícia Herrera anotou tudo freneticamente. Como? Como um menino de 4 anos sabe medidas tão precisas? Porque eu sou Carlos, respondeu Diego simplesmente. E preciso descansar no lugar certo para poder seguir em paz. Mas tem mais, continuou Diego. No caixão, além do anel, vão encontrar uma carta. Escrevi para Ana Maria na noite antes de morrer, mas nunca consegui entregar. Está no bolso interno do paletó azul que eu estava usando. 2 dias depois, Rosa conseguiu autorização judicial para exumação da tumba 312, seção D, do cemitério municipal de Guadalajara. As coordenadas fornecidas por Diego foram seguidas à risca. A exatos 2,3 metros de profundidade, os coveiros encontraram um caixão marrom com ferragens douradas. Quando o abriram, o impossível se tornou realidade. Ali estava o corpo de um homem jovem, em estado de conservação surpreendente para 32 anos de sepultura. Usava um paletó azul. Na mão esquerda, um anel de formatura da Faculdade de Medicina da Universidade de Guadalajara. E dentro do anel, gravadas em letras microscópicas, CMG. No bolso interno do paletó, exatamente onde Diego havia dito, estava um envelope selado com o nome Ana Maria, escrito à mão. A perícia confirmou. Era realmente Carlos Mendoza Garcia. As impressões digitais coincidiam com os registros do hospital de 1987. Rosa abriu a carta na presença de autoridades e familiares. Minha querida Ana Maria, se você está lendo isso, significa que não sobrevivi. Quero que saiba que você foi o amor da minha vida. Não se culpe por nada. Seja feliz. Onde quer que eu esteja, vou estar cuidando de você para sempre, com todo o meu amor eterno, Carlos. Diego, que observava tudo em silêncio, se aproximou do caixão e disse: Agora posso descansar em paz. Obrigado por me ajudarem a chegar até aqui. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Uma sensação de paz profunda tomou conta de todos os presentes. E pela primeira vez em 32 anos, Carlos Mendoza Garcia foi enterrado no lugar certo, com sua lápide ao lado de sua família. Mas a história de Diego ainda tinha um último capítulo.
o mais importante de todos. 3 semanas depois do enterro de Carlos, algo extraordinário aconteceu na casa de Rosa Garcia. Diego havia retornado a Puebla com seus pais, mas continuava ligando para Rosa todos os dias. As conversas sempre terminavam da mesma forma. Mamãe Rosa, preciso voltar aí. Tem uma pessoa que preciso encontrar. Quando Rosa perguntava quem, Diego sempre respondia: você vai saber quando ela chegar. E na manhã de 15 de abril de 2019, exatamente um mês depois do acidente de Diego, alguém tocou a campainha da casa na Rua Morelos. Rosa abriu a porta e se deparou com uma mulher de aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos, segurando um buquê de flores brancas. Desculpe incomodar, senhora, disse a mulher. Meu nome é Ana Maria Herrera. Eu trabalhei com seu filho Carlos no hospital. Soube que encontraram uma carta. Rosa quase desmaiou. Ana Maria, a enfermeira do caso amoroso secreto, depois de 32 anos, havia voltado. Por favor, entre, disse Rosa, ainda processando a coincidência impossível. Ana Maria entrou na sala e começou a explicar. Me casei, tive filhos, construí uma vida, mas nunca consegui esquecer Carlos. Quando soube pela imprensa sobre a exumação e a carta, eu precisava vir. Nesse momento, o telefone tocou. Era Diego, ligando de Puebla. Mamãe Rosa, ela chegou, né? A Ana Maria. Rosa se congelou. Como você sabe? Porque Carlos me disse que ela viria hoje. Ele está aqui do meu lado. Quer falar com ela. Rosa passou o telefone para Ana Maria, que estava tremendo. Alô? A voz de Diego ressoou pelo telefone, mas o tom, a entonação, era completamente diferente. Era a voz de Carlos. Ana Maria, meu amor, você está mais linda do que eu lembrava. Ana Maria começou a chorar descontroladamente. Carlos, realmente é você? Sou eu, meu amor. Recebi sua carta, a de 15 de julho. Queria muito ter ficado para conversarmos sobre nosso futuro. Carlos, me desculpe tanto. Eu deveria ter contado para meu marido antes. Se tivesse... Não se culpe, Ana. Você fez o que achava certo. E eu entendo. Sempre entendi. A conversa durou 45 minutos. Ana Maria e Carlos conversaram sobre tudo. Os planos que tinham juntos, os filhos que ela teve, a vida que ele não pôde viver. No final, Carlos disse: Ana, preciso te pedir algo. Você tem um filho de 28 anos, Miguel, que está estudando medicina, certo? Ana Maria se assustou. Como você sabe disso? Porque tenho cuidado dele, mesmo sem você saber. Ele vai se formar no ano que vem e vai ser um médico incrível, igual ao pai dele. O pai dele? Ana Maria sussurrou. Miguel não é filho do seu marido, Ana. É meu filho. Nosso filho. O silêncio foi absoluto. Você engravidou 2 semanas antes de eu morrer. Lembra da nossa última noite juntos no apartamento da Rua Hidalgo? Ana Maria estava soluçando. Eu sempre soube. Miguel tem seus olhos, seu jeito de falar. Mas nunca tive certeza. É nosso filho, Ana. E ele precisa saber a verdade. Não para destruir sua família, mas para entender por que sempre se sentiu diferente. Porque sempre quis ser médico, mesmo sem ter nenhum médico na família do seu marido. Diga a ele que seu pai biológico morreu sendo herói, que o amo mais que tudo e que estou orgulhoso do homem em que ele se tornou. Quando a ligação terminou, Ana Maria estava transformada. Havia passado 32 anos carregando um segredo e finalmente poderia libertar não só a si mesma, mas também o filho que nunca soube quem era seu verdadeiro pai. O caso de Diego Vasques chegou aos ouvidos da doutora Carmen Mendoza, psiquiatra especialista em fenômenos de consciência da Universidade Nacional Autônoma do México. Durante 6 meses, ela e sua equipe
estudaram meticulosamente cada aspecto da história. Gravações de áudio foram analisadas por especialistas forenses. Documentos médicos foram verificados por 3 instituições independentes. Testemunhas foram entrevistadas sob rigorosos protocolos científicos. O resultado foi um estudo de 247 páginas, publicado na Revista Mexicana de Investigações Paranormais em dezembro de 2019. As conclusões foram revolucionárias. O sujeito Diego Vázquez demonstra conhecimentos médicos impossíveis para sua idade e formação. Possui informações verificáveis sobre eventos ocorridos 32 anos antes de seu nascimento. Apresenta capacidades que desafiam os modelos atuais de consciência e memória. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu durante os próprios estudos. Pesquisadores que visitavam Diego em Puebla começaram a relatar experiências estranhas. Alguns relataram sonhos vívidos com um jovem médico. Outros mencionaram sensações de presença durante as entrevistas. A doutora Carmen Mendoza confessou: em 25 anos estudando fenômenos paranormais, nunca vi nada como este caso. É como se Carlos realmente estivesse presente, orientando as revelações através de Diego. E, de fato, Diego continuou fornecendo informações que se mostravam precisas. Revelou que no Hospital Civil de Guadalajara havia um arquivo secreto com casos não resolvidos de 1987. O arquivo foi encontrado exatamente onde ele indicou. Dentro, 17 casos de mortes suspeitas, nunca investigadas adequadamente, incluindo a de Carlos. Forneceu o nome completo e endereço dos 2 criminosos que mataram Carlos. Ambos já haviam falecido, mas as informações coincidiram perfeitamente com investigações policiais da época. Descreveu com precisão cirúrgica o layout original do Hospital Civil de 1987, antes das reformas de 1991. Detalhes que só alguém que trabalhou lá poderia saber. Mas a prova mais definitiva veio quando Miguel Herrera, o filho de Ana Maria, aceitou fazer um teste de DNA. Os resultados confirmaram. Miguel era realmente filho biológico de Carlos Mendoza Garcia. Quando Miguel soube a verdade, teve uma reação surpreendente. Sempre soube que havia algo diferente em mim, disse ele. Desde criança tinha sonhos recorrentes com um hospital, com emergências médicas. Agora entendo por quê. Miguel mudou seu sobrenome para Miguel Mendoza Herrera e hoje trabalha como médico no Hospital Civil de Guadalajara, honrando a memória do pai que nunca conheceu. Diego, hoje com 7 anos, continua vivendo normalmente com seus pais em Puebla. As memórias de Carlos gradualmente foram se apagando, como se a missão tivesse sido cumprida. Ainda visita Rosa Garcia mensalmente. Brinca no jardim onde antes encontrou a caixa enterrada. Mas agora é apenas um menino normal, sem as lembranças que o atormentavam. Ana Maria se reconciliou com seu passado e contou toda a verdade para sua família. E Rosa Garcia, aos 76 anos, finalmente encontrou paz. Meu filho voltou para arrumar o que ficou incompleto, diz ela. Agora, ele pode descansar. E eu também. A história completa foi documentada e hoje faz parte dos arquivos oficiais da Universidade Nacional. O caso é estudado por pesquisadores de todo o mundo como uma das evidências mais sólidas de reencarnação já registradas. Este foi o primeiro caso mexicano comprovado de reencarnação. Mas, segundo a Universidade Nacional, há outros casos similares sendo investigados em todo o país. Casos de crianças que lembram vidas passadas com detalhes impossíveis de serem conhecidos. E você? Acredita que a consciência humana pode sobreviver à morte física e retornar em um novo corpo? A história de Diego e Carlos nos ensina algo profundo.
Talvez a morte não seja o fim. Talvez seja apenas uma transição. E talvez, só talvez, aqueles que amamos nunca realmente nos deixam. Eles apenas esperam o momento certo para voltar e terminar o que começaram. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque algumas verdades são poderosas demais para ficarem em silêncio. Algumas histórias precisam ser contadas, e algumas almas nunca realmente morrem. Até o próximo vídeo. Algo? A resposta estava enterrada. Literalmente. O que Patrícia Herrera mostrou a seguir deixou toda a família em estado de choque. Existe algo mais, disse ela, pegando uma pasta especial do arquivo. Algo que muito poucas pessoas sabem. Carlos deixou uma gravação. Era um microcassete antigo, datado de 17 de julho de 1987, um dia antes de sua morte. Carlos tinha o costume de gravar notas médicas sobre casos complexos. Esta foi a última gravação que fez. Nunca foi incluída no processo porque... Bem, vocês vão entender. Patrícia colocou o microcassete em um aparelho antigo e apertou play. A voz de Carlos, um jovem de 23 anos, ressoou pela sala. Notas pessoais. Carlos Mendoza Garcia. 17 de julho de 1987, 20h30. Acabei de terminar o plantão e estou preocupado. Há algo estranho acontecendo no hospital. Movimento suspeito na área de medicamentos controlados. 2 homens estiveram aqui ontem fazendo perguntas sobre os protocolos de segurança. Diego, que estava brincando com um lápis, parou imediatamente e olhou para a gravadora. A voz continuou. Um deles tinha uma tatuagem de escorpião no braço. O outro mancava visivelmente. Fingiram ser inspectores da Secretaria de Saúde, mas algo não batia. Vou avisar a segurança amanhã. A gravação parou. Todos ficaram em silêncio absoluto. Então Diego se aproximou da gravadora e disse: "Posso falar?" Rosa assentiu, ainda processando o que acabara de ouvir. Diego falou diretamente no microfone, como se estivesse conversando com um velho amigo. "Carlos, sou eu. Ou melhor, somos nós. Você não conseguiu avisar a segurança, lembra? Eles voltaram no dia seguinte, justo quando você estava cuidando da Dona Esperança." Patrícia ligou a gravadora novamente. E o que aconteceu a seguir foi registrado e posteriormente estudado por especialistas em fenômenos paranormais da Universidade Nacional. Porque quando Diego continuou falando, uma segunda voz começou a responder através da gravadora. "Eu posso te ouvir. Como isso é possível?" Era a voz de Carlos. Mas Carlos havia morrido 32 anos atrás, e a gravadora estava reproduzindo uma conversa que estava acontecendo naquele exato momento. "É possível porque somos a mesma alma", respondeu Diego. "Você não morreu de verdade. Você veio comigo, por isso lembro de tudo." A conversa durou exatos 7 minutos e 23 segundos. Foi gravada integralmente por Patrícia Herrera e posteriormente analisada por técnicos em áudio forense. As análises confirmaram. Eram 2 vozes distintas, uma de um menino de 4 anos, outra de um homem jovem. Impossível de ter sido fabricada com tecnologia de 2019. Mas a parte mais impressionante da gravação estava no final. "Diego, preciso te dizer algo importante sobre por que voltei." A voz de Carlos continuou através da gravadora. "Não voltei só para me despedir. Voltei porque há algo que precisa ser corrigido, algo que só você pode fazer agora." Diego se aproximou ainda mais do microfone. "O que é, Carlos?" "Meu corpo. Nunca me enterraram no lugar certo. Houve um erro no cemitério. Minha lápide está na tumba 247, seção C. Mas meu corpo foi enterrado 50 metros ao norte, na tumba 312, seção D. Sem lápide, sem identificação." Rosa ficou confusa. "Como assim? Eu acompanhei o enterro. Você foi enterrado onde está sua lápide." A voz de Carlos respondeu.
Houve 2 enterros naquele dia, mamãe. O coveiro confundiu os corpos. O homem da tumba 312 está no meu lugar, e eu estou no dele. Diego então disse algo que deixou todos paralisados. Na tumba 312, seção D, a exatos 2,3 metros de profundidade, vão encontrar um caixão marrom com ferragens douradas. Dentro, além do corpo, há um anel de formatura da Faculdade de Medicina da Universidade de Guadalajara, com as iniciais CMG gravadas por dentro. Patrícia Herrera anotou tudo freneticamente. Como? Como um menino de 4 anos sabe medidas tão precisas? Porque eu sou Carlos, respondeu Diego simplesmente. E preciso descansar no lugar certo para poder seguir em paz. Mas tem mais, continuou Diego. No caixão, além do anel, vão encontrar uma carta. Escrevi para Ana Maria na noite antes de morrer, mas nunca consegui entregar. Está no bolso interno do paletó azul que eu estava usando. 2 dias depois, Rosa conseguiu autorização judicial para a exumação da tumba 312, seção D, do Cemitério Municipal de Guadalajara. As coordenadas fornecidas por Diego foram seguidas à risca. A exatos 2,3 metros de profundidade, os coveiros encontraram um caixão marrom com ferragens douradas. Quando o abriram, o impossível se tornou realidade. Ali estava o corpo de um homem jovem, em estado de conservação surpreendente para 32 anos de sepultura. Usava um paletó azul, na mão esquerda, um anel de formatura da Faculdade de Medicina da Universidade de Guadalajara, e dentro do anel, gravadas em letras microscópicas, CMG. No bolso interno do paletó, exatamente onde Diego havia dito, estava um envelope selado com o nome Ana Maria, escrito à mão. A perícia confirmou. Era realmente Carlos Mendoza Garcia. As impressões digitais coincidiam com os registros do hospital de 1987. Rosa abriu a carta na presença de autoridades e familiares. Minha querida Ana Maria, se você está lendo isso, significa que não sobrevivi. Quero que saiba que você foi o amor da minha vida. Não se culpe por nada. Seja feliz. Onde quer que eu esteja, vou estar cuidando de você para sempre. Com todo o meu amor eterno, Carlos. Diego, que observava tudo em silêncio, se aproximou do caixão e disse: Agora posso descansar em paz. Obrigado por me ajudarem a chegar até aqui. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Uma sensação de paz profunda tomou conta de todos os presentes. E pela primeira vez em 32 anos, Carlos Mendoza Garcia foi enterrado no lugar certo, com sua lápide ao lado de sua família. Mas a história de Diego ainda tinha um último capítulo, o mais importante de todos. 3 semanas depois do enterro de Carlos, algo extraordinário aconteceu na casa de Rosa Garcia. Diego havia retornado a Puebla com seus pais, mas continuava ligando para Rosa todos os dias. As conversas sempre terminavam da mesma forma. Mamãe Rosa, preciso voltar aí. Tem uma pessoa que preciso encontrar. Quando Rosa perguntava quem, Diego sempre respondia: Você vai saber quando ela chegar. E na manhã de 15 de abril de 2019, exatamente um mês depois do acidente de Diego, alguém tocou a campainha da casa na Rua Morelos. Rosa abriu a porta e se deparou com uma mulher de aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos, segurando um buquê de flores brancas. Desculpe incomodar, senhora, disse a mulher. Meu nome é Ana Maria Herrera. Eu trabalhei com seu filho Carlos no hospital. Soube que encontraram uma carta. Rosa quase desmaiou. Ana Maria, a enfermeira do caso amoroso secreto, depois de 32 anos, havia voltado. Por favor, entre, disse Rosa, ainda processando a coincidência impossível. Ana Maria entrou na sala e começou a explicar. Me casei, tive filhos, construí uma vida, mas nunca consegui esquecer Carlos.
Quando soube pela imprensa sobre a exumação e a carta, eu precisava vir. Nesse momento, o telefone tocou. Era Diego, ligando de Puebla. Mamãe Rosa, ela chegou, né? A Ana Maria? Rosa se congelou. Como você sabe? Porque Carlos me disse que ela viria hoje. Ele está aqui do meu lado. Quer falar com ela. Rosa passou o telefone para Ana Maria, que estava tremendo. Alô? A voz de Diego ressoou pelo telefone. Mas o tom, a entonação, era completamente diferente. Era a voz de Carlos. Ana Maria, meu amor, você está mais linda do que eu lembrava. Ana Maria começou a chorar descontroladamente. Carlos, realmente é você? Sou eu, meu amor. Recebi sua carta, a de 15 de julho. Queria muito ter ficado para conversarmos sobre nosso futuro. Carlos, me desculpe tanto. Eu deveria ter contado para meu marido antes. Se tivesse... Não se culpe, Ana. Você fez o que achava certo. E eu entendo. Sempre entendi. A conversa durou 45 minutos. Ana Maria e Carlos conversaram sobre tudo. Os planos que tinham juntos. Os filhos que ela teve. A vida que ele não pôde viver. No final, Carlos disse: Ana, preciso te pedir algo. Você tem um filho de 28 anos, Miguel, que está estudando medicina, certo? Ana Maria se assustou. Como você sabe disso? Porque tenho cuidado dele, mesmo sem você saber. Ele vai se formar no ano que vem e vai ser um médico incrível, igual ao pai dele. O pai dele? Ana Maria sussurrou. Miguel não é filho do seu marido, Ana. É meu filho. Nosso filho. O silêncio foi absoluto. Você engravidou 2 semanas antes de eu morrer. Lembra da nossa última noite juntos no apartamento da Rua Hidalgo? Ana Maria estava soluçando. Eu sempre soube. Miguel tem seus olhos, seu jeito de falar, mas nunca tive certeza. É nosso filho, Ana, e ele precisa saber a verdade. Não para destruir sua família, mas para entender por que sempre se sentiu diferente. Porque sempre quis ser médico, mesmo sem ter nenhum médico na família do seu marido. Diga a ele que seu pai biológico morreu sendo herói, que o amo mais que tudo, e que estou orgulhoso do homem em que ele se tornou. Quando a ligação terminou, Ana Maria estava transformada. Havia passado 32 anos carregando um segredo. E finalmente poderia libertar, não só a si mesma, mas também o filho que nunca soube quem era seu verdadeiro pai. O caso de Diego Vasques chegou aos ouvidos da doutora Carmen Mendoza, psiquiatra especialista em fenômenos de consciência da Universidade Nacional Autônoma do México. Durante 6 meses, ela e sua equipe estudaram meticulosamente cada aspecto da história. Gravações de áudio foram analisadas por especialistas forenses. Documentos médicos foram verificados por 3 instituições independentes. Testemunhas foram entrevistadas sob rigorosos protocolos científicos. O resultado foi um estudo de 247 páginas, publicado na Revista Mexicana de Investigações Paranormais, em dezembro de 2019. As conclusões foram revolucionárias. O sujeito Diego Vasques demonstra conhecimentos médicos impossíveis para sua idade e formação. Possui informações verificáveis sobre eventos ocorridos 32 anos antes de seu nascimento. Apresenta capacidades que desafiam os modelos atuais de consciência e memória. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu durante os próprios estudos. Pesquisadores que visitavam Diego em Puebla começaram a relatar experiências estranhas. Alguns relataram sonhos vívidos com um jovem médico. Outros mencionaram sensações de presença durante as entrevistas. A doutora Carmen Mendoza confessou: em 25 anos estudando fenômenos paranormais, nunca vi nada como este caso. É como se Carlos realmente estivesse presente, orientando as revelações através de Diego. E de fato, Diego continuou fornecendo informações
que se mostravam precisas, revelou que no Hospital Civil de Guadalajara havia um arquivo secreto com casos não resolvidos de 1987. O arquivo foi encontrado exatamente onde ele indicou. Dentro, 17 casos de mortes suspeitas, nunca investigadas adequadamente, incluindo a de Carlos. Forneceu o nome completo e endereço dos 2 criminosos que mataram Carlos. Ambos já haviam falecido, mas as informações coincidiram perfeitamente com investigações policiais da época. Descreveu com precisão cirúrgica o layout original do Hospital Civil de 1987, antes das reformas de 1991. Detalhes que só alguém que trabalhou lá poderia saber. Mas a prova mais definitiva veio quando Miguel Herrera, o filho de Ana Maria, aceitou fazer um teste de DNA. Os resultados confirmaram. Miguel era realmente filho biológico de Carlos Mendoza Garcia. Quando Miguel soube a verdade, teve uma reação surpreendente. Sempre soube que havia algo diferente em mim, disse ele. Desde criança tinha sonhos recorrentes com um hospital, com emergências médicas. Agora entendo por quê. Miguel mudou seu sobrenome para Miguel Mendoza Herrera e hoje trabalha como médico no Hospital Civil de Guadalajara, honrando a memória do pai que nunca conheceu. Diego, hoje com 7 anos, continua vivendo normalmente com seus pais em Puebla. As memórias de Carlos gradualmente foram se apagando, como se a missão tivesse sido cumprida. Ainda visita Rosa Garcia mensalmente. Brinca no jardim onde antes encontrou a caixa enterrada. Mas agora é apenas um menino normal, sem as lembranças que o atormentavam. Ana Maria se reconciliou com seu passado e contou toda a verdade para sua família. E Rosa Garcia, aos 76 anos, finalmente encontrou paz. Meu filho voltou para arrumar o que ficou incompleto, diz ela. Agora ele pode descansar. E eu também. A história completa foi documentada e hoje faz parte dos arquivos oficiais da Universidade Nacional. O caso é estudado por pesquisadores de todo o mundo como uma das evidências mais sólidas de reencarnação já registradas. Este foi o primeiro caso mexicano comprovado de reencarnação. Mas, segundo a Universidade Nacional, há outros casos similares sendo investigados em todo o país. Casos de crianças que lembram vidas passadas com detalhes impossíveis de serem conhecidos. E você? Acredita que a consciência humana pode sobreviver à morte física e retornar em um novo corpo? A história de Diego e Carlos nos ensina algo profundo. Talvez a morte não seja o fim. Talvez seja apenas uma transição. E talvez, só talvez, aqueles que amamos nunca realmente nos deixam. Eles apenas esperam o momento certo para voltar e terminar o que começaram. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque algumas verdades são poderosas demais para ficarem em silêncio. Algumas histórias precisam ser contadas. E algumas almas nunca realmente morrem. Até o próximo vídeo.